Neymar jogou muita bola, meteu 2 gols e o Santos venceu o Vasco, saiu da zona do rebaixamento. Remo empatou mais uma e segue fora do Z4. O Curitiba perdeu em casa, o Atlético Paranaense conseguiu um bom empate, poderia ter vencido. E o Palmeiras venceu o jogaço da rodada para cima do Fluminense, segue líder do Brasileirão. Esse é o Prisma da rodada, a gente vai falar sobre a situação de todos os times agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, a gente hoje vai falar sobre a 4ª rodada do Brasileirão que se encerrou. Esse é o Prisma da rodada, estamos quase o nosso número ótimo pro Prisma da rodada, que são 5 jogos. A partir da 5ª rodada nós teremos os 5 jogos que nós avaliaremos e serão sempre os últimos 5 jogos em todo o Prisma da rodada, tá? No final do vídeo você vai ver o destaque positivo da rodada, você vai ver o destaque negativo da rodada, vai ver aí o campeão dessa rodada, o time que é o campeão dessa rodada também, o melhor aproveitamento nos últimos 5 jogos. Vamos falar de todos os times na ordem alfabética, exceto aqueles clubes que não jogaram, tá? Flamengo, Mirassol, Botafogo, Vitória, Bahia e Chapecoense não jogaram nessa rodada do Brasileirão, então a gente começa com o Atlético Paranaense, que visitou o Bragantino e começou muito bem, teve oportunidade de abrir o placar ali, né? O Viveiro chegou a ter um contra-ataque em que ele sai na cara do gol ali pela ponta esquerda, né? Ele não estava centralizado, né? A gente sabe que quando o atleta sai de cara pro gol mesmo, né? Ali com os dois lados ali à mercê para ele fazer o gol, é uma finalização um pouco mais fácil. O Viveiro estava um pouco deslocado para a esquerda, o goleiro fechou um pouco o ângulo, mas o atacante, camisa 9, não pode perder aquele gol. E é por isso que eu falo, o Atlético precisa de um 9 goleador. O Viveiros é brabo, ele joga muito, mas ele precisa de alguém ali ao lado dele que seja muito matador, inclusive para deixar ali uma opção de passe para ele, né? O Viveiros é um jogador de muita velocidade, né? Então, o Atlético precisa investir nesse atleta, mas o Atlético fez uma boa partida, foi uma partida lá e cá. Dos times que subiram, né, da Série B para a Série A, o Atlético é quem está desempenhando melhor. Conseguiu mais um empate aí fora de casa, ainda não perdeu fora de casa. No finalzinho ali o Atlético ficou com um jogador a mais, pressionou, né? O Atlético empatou o jogo com o Julimar, chovendo muito, chegou a virar o jogo, mas a arbitragem anulou por impedimento. O Atlético teve oportunidade, né? Ele chegou a ficar com 2 jogadores a mais na retinha final, inclusive por isso que ele conseguiu ali esse gol anulado, mas o Atlético fez um bom jogo. Fica o gostinho de que poderia ter vencido, né? Quando ficou com 2 jogadores a mais. Mas bom momento do Atlético Paranaense, tá aí com 58% no nosso Prisma, tá? Pulando agora pro Galo, o Atlético Mineiro, cara, o Atlético que visitou o Grêmio e jogou muito mal. Nathanael foi expulso no iniciozinho do jogo, né? 13 minutos. Cara, eu vou te falar, ele realmente deu ali uma entrada que poderia ter machucado o Marlon, né? O pé do Marlon na imagem do VAR chega a ficar um pouco torcido, mas não foi aquela solada, né? O árbitro interpretou, né? Foi uma entrada um pouco mais forte do que deveria, né? Uma entrada com muita força, uma força desproporcional. O VAR, na minha opinião, não deveria ter entrado nesse lance, porque não foi um lance violento, foi um lance forte, realmente. Então eu discordo da intervenção do VAR, porém, né? A expulsão fica a critério de interpretação. Por isso que o VAR não pode interferir em momentos, em lances interpretativos. Então, na minha opinião, o VAR foi além do que deveria, tá? Então, o Atlético foi com esse jogador a menos, chegou a conseguir um empatezinho ali, mas não deu, perdeu a partida. E aqui no nosso Prisma, o Atlético está com apenas 16% e está na zona do rebaixamento do campeonato, tá? O Bahia não jogou, o Botafogo não jogou, o Bragantino contra o Atlético fez um jogo bem abaixo, tá? Do que poderia ter feito. No início do jogo foi até bom, o Bragantino chegou a pressionar, o Juninho Capixaba fez uma boa partida, inclusive fez o gol, fez algumas outras jogadas importantes, mas o Bragantino não tem conseguido imprimir aquela velocidade, aquela intensidade que geralmente tem jogando em casa. Então o Bragantino vai caindo de produção no campeonato, ainda tá com 7 pontos aí, mas são 2 rodadas sem vencer, né? Nas últimas 4 venceu as 2 primeiras e nas últimas 2 o Bragantino não venceu, tá com 58% no nosso Prisma. A Chapecoense não jogou e o Corinthians foi visitar o Cruzeiro e poupou seus jogadores, tá? O Corinthians poupou a maior parte dos seus jogadores, o Memphis chegou a entrar ali no final, mas o Corinthians conseguiu um empate heróico ali contra o Cruzeiro, chegou a ficar com um jogador a mais também, e quase virou o jogo, né? O
Corinthians chegou ali a ter a oportunidade de virar o jogo, mas não conseguiu, tá? Bom empate pro Corinthians, tendo em vista aí que o Corinthians jogou com os seus jogadores reservas, né? A maior parte de reservas aí diante do Cruzeiro fora de casa. O Corinthians se sustenta ali na terceira posição do campeonato, também com 58% aqui no nosso prisma, tá? Então o Corinthians, muito bem. O Coritiba, cara, Coritiba recebeu os reservas do São Paulo, tá? E não conseguiu vencer e ainda perdeu mais um jogo em casa. O Coxa, cara, é um time que ainda tá procurando o seu equilíbrio nesse campeonato. A gente percebeu que nessa partida, né, o Seabra tentou equilibrar um pouco mais entre defesa e ataque. A defesa do Coxa foi um pouco melhor, mas também ainda precisa melhorar. O Morisco fez grandes defesas nessa partida, então ainda cedeu muitas finalizações. O ataque foi muito mal nessa partida, talvez o Ronier, o único que eu consiga salvar ali. O Pedro Rocha teve alguns bons momentos, mas o Ronier foi o grande destaque ofensivo do Coxa nessa partida, e o Coxa precisa de mais, né? Precisa de um 9 também, um centroavante. O pênalti que marcaram ali, né? Eu sei que você, torcedor do Coxa, vai reclamar que no ano passado, na Série B, o Jaci também recebeu ali uma pancada do goleiro igual a essa e ninguém marcou nada, mas o erro tá em quem não marcou. Porque o Morisco realmente socou o rosto do jogador do São Paulo, e aquilo ali pra mim, sim, é pênalti. O Coxa perdeu aí com esse pênalti marcado e precisa achar mais breve possível esse equilíbrio. Coxa vai caindo de produção, né? Tá aí com apenas 4 pontos no campeonato e 33% aqui no nosso prisma. O Cruzeiro segue um péssimo início de campeonato, cara, mas que início tenebroso do Cruzeiro. Conseguiu sair da lanterna, pelo menos com esse empate diante do Corinthians, mas jogou contra os reservas do Corinthians. E só se salvou ali, talvez, o Matheus Pereira, que fez mais um golaço. O William continua em má fase, conseguiu ser expulso, tomou um cartão amarelo boçal, meu amigo, no primeiro tempo, simulando, e aí no segundo tempo fez uma falta para expulsão mesmo, né, para segundo amarelo, foi expulso, deixou o Cruzeiro com um a menos. O Corinthians empatou logo depois, quase virou, o Cruzeiro desmoronou no segundo tempo. Cara, o primeiro tempo foi ok, tá? Caio Jorge tá muito sumido, chegou a fazer um gol impedido, mas tá muito sumido. Matheus Pereira tem jogado sozinho, Gerson não tem também mudado muito a dinâmica do Cruzeiro nesse início de temporada. O Tite não tá conseguindo fazer o time funcionar e o Cruzeiro tá 4 partidas e não venceu nenhuma. Já esquece título, tá? Já tá 8 pontos de diferença do Palmeiras. Esquece título pro Cruzeiro. Não vai tirar 8 pontos do Palmeiras nessa temporada, tá? Não vai, então já esquece título, e se quiser brigar por Libertadores tem que acordar logo no campeonato. Porque desse jeito aí o Cruzeiro vai penar, tá? Então o Cruzeiro tá aqui no nosso prisma com apenas 16%. O Flamengo não jogou e o Fluminense fez um jogaço contra o Palmeiras. O Fluminense também poupou seus principais jogadores, tá? No segundo tempo chegou a ter 8 reservas em campo ali contra o Palmeiras, mas ainda assim fez um excelente jogo. O Fluminense mostrou que vai fazer um campeonato no alto da tabela, competir. Jogou melhor que o Palmeiras, tá? O Palmeiras fez ali os primeiros 15 minutos avassaladores, né? Marcaram um pênalti pro Palmeiras, que na minha opinião poderia ser marcado, poderia não ser marcado. Houve o contato do Fábio com o pé do Vitor Roque, mas o Vitor Roque se jogou. Então você comenta aqui embaixo se você acha que foi pênalti ou não. O fato é que o Palmeiras fez o gol com o Vitor Roque no iniciozinho de pênalti, logo depois fez o segundo gol com o Alan, e aí o Fluminense dominou a partida praticamente até o final do jogo. O Fluminense chegou a diminuir ainda no primeiro tempo com o Lúcio Acosta, teve muitas chances de empatar e até virar o jogo. O Fluminense merecia uma sorte melhor nessa partida, mas fica aqui a minha crítica por ter poupado os jogadores para jogar Campeonato Carioca. Um jogo dessa importância contra o Palmeiras, almejando coisa grande no Campeonato, Fluminense vai poupar seus principais jogadores para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? Fica aí a minha crítica. O Fluminense caiu para a 5ª colocação e tá com 58% no nosso prisma, cara. O Grêmio teve um jogador a mais praticamente 90 minutos, tá? Contando os acréscimos ali. 13 minutos de jogo, o Natanael do Atlético foi expulso e o Grêmio jogou. Mas que primeiro tempo horroroso do Grêmio, tá? Não conseguiu ali imprimir a sua força, mesmo com um jogador a mais. No segundo tempo, aí sim, o Grêmio veio diferente, aí pressionou bastante o Galo. O Marlon jogou muito bem, né? Deu uma assistência pro primeiro gol e aí fez um golaço. Fica a minha crítica aí ao gol bizarro que o Grêmio tomou. Inacreditável, cara, desatenção da zaga e também do Everton, né? Lamentável ali, a bola tava no Everson, o Everson deu um chutão pra grande área do Grêmio, a bola quicou, a zaga se atrapalhou, o Everton se atrapalhou e tomou o gol, que poderia ter sido um desastre, tá? O Grêmio empatar esse jogo, mas aí logo depois o Marlon fez um golaço. Cara, o Grêmio
ele vai ter muitas dificuldades, é um time que vai oscilar muito nessa temporada. Venho falando isso desde o início, é um início de trabalho do Luiz Castro, o Grêmio vai oscilar no campeonato. Assim como oscilou dentro desse jogo, vai oscilar o campeonato inteirinho. O Grêmio tá aqui no Prisma com 50%, venceu 2 jogos, perdeu 2 jogos. O Inter empatou com o Remo, mais um jogo ruim do Inter, tá? Teve muito espaço para jogar, a gente sabe que o Remo dá muito espaço para jogar, foi um jogo de trocação, Alan Patrick fez um golaço, mas o Inter poderia ter perdido esse jogo tranquilamente também, perdeu algumas oportunidades. O Inter é um time que parece que vai. O que eu quero dizer com isso? Não tem um treino, não tem movimentações ofensivas bem treinadas, o atleta não sabe se ele vai passar junto com o lateral, se ele vai entrar no meio quando o ponta passar, se o lateral vem... Parece que é tudo no improviso. O time do Internacional. Não tô gostando do trabalho do Pesolano, pode melhorar, já deveria estar melhor. O Inter agora tem uma final Grenal no final de semana, e isso pode ser um divisor de águas na temporada. O Inter conquistou um empate, mas segue na zona do rebaixamento e segue sem vencer no campeonato. Tá com 16% no nosso Prisma. O Mirassol, cara, não jogou, então a gente pula direto pro Palmeiras, que venceu o Fluminense. E eu já falei aqui, né? O Palmeiras fez um início avassalador, venceu ali. O time do Palmeiras é isso, né, cara? É bote. Meu irmão, Fluminense errou com o Martinelli, gol do Palmeiras. Fluminense errou de novo, gol do Palmeiras. E o Palmeiras é um time que vai ser muito difícil de ser batido. Jogadores extremamente velozes. É um time que consegue contra-atacar muito bem. Não tá muito talhado para ser aquele time que pressiona, né? Por exemplo, quando o Palmeiras for receber um time que vai ficar na retranca dentro do Allianz Parque, ele vai ter dificuldade. Não é um time que consegue ser muito criativo. Mas um jogo desse contra o Fluminense, por exemplo, que também foi pra cima do Palmeiras, deixou um jogo aberto, o Palmeiras se dá muito bem. Então nessa temporada o Palmeiras é sim o grande favorito ao título do campeonato e tá aí na liderança, venceu um jogo muito importante contra um adversário direto. O Palmeiras está com 83% no nosso Prisma, ainda não perdeu no campeonato. O Palmeiras aí segue firme e forte. O Clube do Remo, cara, 4 jogos e apenas uma derrota, porém, ainda não venceu ninguém. Só que é o que eu bem falo com a rapaziada aí, você, fenômeno azul aí, que tá sempre presente nos vídeos aqui do torcedorismo. O campeonato do Remo nessa primeira temporada de volta à Série A é se manter na Série A. E é rodada a rodada, meu irmão. É terminar fora da zona do rebaixamento, rodada a rodada. Essa análise de tabela, o Remo tá cumprindo. Tá fora da zona do rebaixamento, tem 3 pontos, 1 ponto a mais do que os times que estão abaixo dele e 2 pontos a mais do que o Vasco. O Remo tá firme e forte fora da zona do rebaixamento, tá? Dentro de campo, o Osório precisa melhorar um pouco o seu esquema, né? O esquema do Remo é muito kamikaze. Eu chamo como kamikaze porque o Remo ataca bem, mas deixa muito espaço na fase defensiva. A transição defensiva do Remo é praticamente inexistente. A gente vê Aleph Manga volta andando, JP volta andando, e o time fica ali atrás marcando ali com 8 jogadores, às vezes 7 jogadores, um ataque, um contra-ataque aí do seu adversário. Então, mas o Osório quer jogar assim? Cara, acredito que não. Acredito que o Osório não queira dar esse espaço todo em contra-ataque na sua transição defensiva. Acredito que não, mas ele ainda não conseguiu encontrar os jogadores, ou pelo menos convencer os jogadores de se doar em campo o suficiente para voltar mais rápido. Então assim, o Remo ainda tá dando muito espaço para os seus adversários. Eu sempre falo isso, foram 4 jogos do Remo e os 4 foram jogaços, super emocionantes. Porque o Remo ataca muito bem, mas deixa muito espaço, cara. Deixa muito espaço. Vou dar aí mais um salve pro Leonel Pico, né? O Leonel Pico. E o cara, que grande contratação do Remo. Já pode falar que é a maior contratação da história do Remo e já valeu. Essa contratação não vai flopar. O Leonel Pico fez o gol, tá jogando muito bem aí. E o Remo precisa melhorar principalmente a transição defensiva. A próxima rodada é em casa, de novo, contra o Fluminense. Se der esse espaço todo pro Fluminense, vai ser difícil vencer o jogo. Precisa melhorar a transição defensiva. O Remo segue fora da zona do rebaixamento, 3 empates em 4 jogos, está com 25% de aproveitamento no nosso Prisma. O Santos de Neymar voltou. Eu torço pro Neymar na Copa, tá? Não sei se eu quero o Neymar na Copa do jeito que ele tá agora, mas eu torço pra Neymar na Copa. Comenta aqui embaixo se você quer ou não Neymar na Copa, mas o fato é que o Santos venceu com 2 gols de Neymar, um jogo direto contra o Vasco. O segundo gol do Neymar, eu postei lá no Instagram do Torcedorismo, segue a gente lá no Torcedorismo, porque, cara, aquele gol ali, ninguém no Santos faria aquele gol. Talvez o Gabigol fizesse se tivesse num bom dia, mas ninguém faria aquele gol que o Neymar fez. Então o Neymar tem todo o poder para mudar o Santos de patamar. O primeiro gol do Neymar também foi um golaço. Sem Neymar em campo, o Santos teria perdido pro Vasco. Você tem noção disso?
O Santos teria perdido pro Vasco. O poder que Neymar tem é absurdo. O Santos jogou melhor que o Vasco, mesmo ali, independentemente de Neymar ou não, o Santos jogou melhor e venceu o jogo, saiu da zona do rebaixamento, pulou para a 13ª posição e tá com 33% no nosso prisma. O São Paulo conseguiu essa vitória aí heróica com os seus jogadores reservas no Couto Pereira, então assim, um grande resultado que manteve o São Paulo dividindo liderança com o Palmeiras ali. 10 pontos, são os dois líderes, São Paulo tá em segundo. Grande início e muito surpreendente esse início do São Paulo nessa temporada. O São Paulo aí com gol de Cauli de pênalti, né? O primeiro gol de Cauli com a camisa do São Paulo, conseguiu vencer. Os moleques, né, do São Paulo fizeram um bom jogo, o Lucas chegou a entrar ali na reta final, o Caleri entrou também, mas ainda assim, na sua maioria, jogadores de reserva, o São Paulo fez um bom jogo e não ficou atrás, conseguiu vencer e tá com 83% no nosso prisma. O Vasco, cara, tá à deriva, né? O Vasco é o lanterna do campeonato nesse momento, completamente à deriva. Um time que você não vê nada em campo. Tu não vê nada do Vasco em campo. Foi um Frankenstein nessa partida diante do Santos, sem o Diniz, com o Lazzaroni ali como interino comandando. O próximo técnico do Vasco vai ter muito trabalho, mas muito trabalho. O elenco tá montado pro estilo de jogo de Fernando Diniz, e para você conseguir fazer esse elenco funcionar, vai ser complicado. E a temporada do Vasco já começou tenebrosa, né? O Vasco tá ali na lanterna do campeonato com 8% de aproveitamento no prisma, 1 ponto em 4 disputados. O Vitória não jogou. Então, meu camarada, a tabela do prisma está dessa forma aí que você está vendo. E nessa rodada, mais uma vez, a coroa é do Palmeiras, tá? O Palmeiras venceu mais uma vez, tem o melhor aproveitamento recente no campeonato. Mais uma coroa, segunda do Palmeiras. Palmeiras firme e forte como o principal favorito ao título nesta temporada. Então vai aí para o Palmeiras a sua coroa. O destaque positivo, o time que foi o destaque positivo nessa rodada, cara, eu vou ter que dar aí pro Santos de Neymar, mais pro Neymar, tá, do que pro Santos, mas o Santos de Neymar. E cara, é legal demais ver o Neymar fazendo gol com a camisa do Santos. Eu torço muito pelo Neymar. Então, assim, é legal também ver ele no time de coração dele vencendo. Então, o Santos aí se destacando com o seu principal ídolo, né? Aí, depois de Pelé, talvez seja Pepe, Neymar talvez esteja entre os principais ídolos do Santos. Então, destaque positivo pro Santos e o negativo vai pro Vasco, né? Não tem como. Eu pensei no Cruzeiro, mas o Vasco tá pior que o Cruzeiro. O Vasco tá numa draga absurda. Você não vê a luz no fim do túnel do Vasco. Talvez seja a SAF, que dizem que está próxima de chegar, mas o Vasco, se for rebaixado nessa temporada, vai ser difícil sair desse buraco, tá? Então, o Vasco precisa acertar na contratação do seu treinador. Comenta aqui embaixo, cara, qual foi o pior time dessa rodada, na sua opinião. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!